estou aqui com o professor Constantin Geber, pesquisador em Direito Constitucional pela PUC de São Paulo. E após mais um término do ciclo de debates acerca do terrorismo, eu gostaria de perguntar para o senhor quais são os desafios para a prevenção deste crime. Bom, em termos de desafios, eu apontaria a cooperação entre os órgãos estatais brasileiros. É preciso ter uma política, né, para a prevenção e repressão ao terrorismo e é preciso avaliar isso, né? Existem algumas medidas tomadas como o Centro de Defesa Cibernética no Ministério da Defesa, há uma unidade da Polícia Federal para a chamada cybercriminalidade, mas há ainda muito que se fazer para ver, digamos, uma maior interação entre os órgãos estatais. Eu acho que aí entra a questão da capacitação e também uma interação com as organizações internacionais. Aí estou falando de OEA e ONU, que também tem mecanismos de cooperação regional, então é preciso também cooperação do Brasil com outros estados e com organizações internacionais. Eu acredito que essa etapa o Brasil não fez. O que o Brasil fez foi somente passar uma lei nova que traz um tipo novo, que é da questão do financiamento do terrorismo. E isso permite extraditar nos casos de financiamento para terrorismo. Mas, por outro lado, o Brasil, digamos, cumpriu com essa pressão internacional, mas em termos de outras práticas que vêm sendo adotadas por outros países, ainda não, digamos, não aperfeiçoou. O Banco Central tem uma circular, mas enfim, não há ainda, digamos, mecanismos para bem monitorar e identificar o financiamento ao terrorismo. Então, a partir disso, o senhor entende que o terrorismo é também um crime econômico? Veja, porque o crime organizado se relaciona com o crime de terrorismo, né? Por isso que eu prefiro chamar de haver uma criminalidade terrorista. É preciso, o crime organizado, né, por exemplo, pode vender armas, né? Então, não é uma coisa que acontece sem a outra. O Estado precisa ter uma visão estratégica de enfocar os mercados ilícitos, procurar entender a dinâmica e a relação com os mercados lícitos, né? Então, o volume de lavagem de dinheiro, e aí também existem mecanismos da própria OEA e mecanismos do COAF, enfim, para fiscalizar a lavagem de dinheiro, mas sobretudo, necessário mirar para esses mecanismos de financiamento. E aí existem detalhes, porque muitas vezes são pequenas quantias, nem sempre é fácil rastrear o financiamento, mas certamente o Estado que não enfocar os mercados ilícitos, não adotar uma postura estratégica diante dos mercados ilícitos, não terá uma estratégia de prevenção ao terrorismo. O que é terrorismo de Estado? Bom, terrorismo de Estado é praticamente quando, né, basicamente quando você tem atos de terrorismo praticado por agentes estatais, que é difundir o temor, né, um ataque generalizado massivo contra civis. Mas essa terminologia foi adotada pela Corte Interamericana no que se refere aos desaparecimentos forçados da época dos regimes ditatoriais na América Latina. Então, o terrorismo de Estado está relacionado ao desaparecimento forçado, que é também um tipo penal específico. O Brasil, pela condenação em Gomes Lund da guerrilha do Araguaia, tem a obrigação internacional de tipificar esse crime no Brasil. E é quando não só, né, se assassina, mas também se oculta, né, não só o cadáver, mas também, lógico, quem cometeu, para gerar e difundir o temor nas vítimas que vão sofrer, os familiares vão sofrer essa tortura psicológica perene de não saber o paradeiro dos seus familiares. E isso
é um terrorismo, isso é uma tortura psicológica. E hoje o desaparecimento forçado no Brasil, nós temos mais desaparecimentos forçados do que na época da ditadura, né? Seja cometido por agentes estatais, seja cometido pelo chamado crime organizado, né? Uma forma de desvendar esse terror que o Brasil vive seria drenar os rios da cidade do Rio de Janeiro, porque aí os corpos viriam à tona e ia se ver o quanto se comete desaparecimento forçado e o quanto não se investiga os crimes de desaparecimento forçado no Brasil, seja cometido por agentes estatais, seja cometido pelo crime organizado. O artigo 2º da lei de terrorismo fala em promover o terror social e aí por motivos de discriminação ou xenofobia. E quando, por exemplo, um grupo de extermínio vai e assassina gente da periferia, ele não está com uma intenção discriminatória, quer dizer, aí fica a pergunta se poderia tipificar por terrorismo também as práticas das chacinas que ocorrem no nosso país. Só mais uma pergunta. Você considera que o Estado brasileiro hoje encontra-se aparelhado? Olha, eu acredito que do pouco que eu pude estudar para essa apresentação, eu acho que ainda não está totalmente aparelhado. Obrigada. Obrigado.